Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Bom dia, ouvintes do A Contrapelo. Estamos aqui mais um dia, depois de uma pausa bem longa no final do ano até agora, mas hoje estamos estreando a nossa nova série de História e Ciência, e a gente não podia deixar de convidar, né, o professor Mauro Condé. Professor, o senhor poderia se apresentar para a gente? Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Não sei o horário que vão escutar. Meu nome é Mauro Condé, se quiser falar Condé pode, né? Falar Condé também. E eu sou professor de História da Ciência da UFMG. E a gente também já está aqui com um velho participante da casa, o Caleb. Caleb, quer se apresentar? Tudo bem, pessoal? Caleb, todo mundo que escuta o podcast já me conhece, né? Sou graduado em História pela PUC Minas e vamos bater um papo aqui sobre a história da ciência. Dessa vez o Caleb não mandou um salve pro pessoal de Contagem, então vou mandar um salve pro pessoal de Contagem pelo Caleb. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o que é a história da ciência. Foi um tema que a galera pediu pra gente fazer uma série no Instagram. A gente tava pensando em quem que a gente ia convidar para começar, e esse semestre eu acabei fazendo disciplina com o professor Mauro, e eu achei que tinha que ser ele para iniciar, então é um prazer tê-lo aqui, professor. Eu aqui agradeço o convite, fico muito honrado com o convite, né, e muito feliz de saber que as pessoas estão demandando aí uma reflexão sobre história da ciência. O que é muito importante, sobretudo a juventude, né, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla de história da ciência, porque, de certa maneira, tem um preconceito, assim, acha que história da ciência é a história que estuda a história da física no século XVII. Também, mas não é só, né? Então, hoje, a gente está aí, as novas tecnologias, né? A ciência, os problemas que a sociedade enfrenta e que a ciência tem uma contribuição enorme, né? Tudo isso é história da ciência. Então, a gente precisa de ter essa visão mais viva, né? Mais atual, do que é a história da ciência. Isso eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco esse preconceito, e as pessoas vão ver que elas gostam de história da ciência, porque elas gostam de discutir a tecnologia, de discutir os avanços da ciência, né? E tudo isso tem uma história, né? Isso não começou de agora, né? Isso vem de muito tempo. Então, é importante a gente compreender esse processo todo, até mesmo para entender o que está acontecendo agora, né? Se fala tanto de vacinas agora, de várias tecnologias, né? Que a pandemia meio que obrigou as pessoas a usarem. Tudo isso tem a ver com ciência e com tecnologia, e tudo isso é um produto histórico, né? A ciência e a tecnologia também têm história, né? Então, acho que a gente tem que ter em mente essa ideia de maneira bem vívida, bem forte, né? Para que as pessoas possam desenvolver mais esse interesse pela área, né? Professor, então, é bom que o senhor falou sobre isso, sobre esse interesse que está surgindo. E então, para isso, eu quero começar com uma pergunta, porque tem muitas pessoas que nos ouvem que são de história, mas há também aqueles que não têm nenhum contato. Então, esse semestre você ofertou uma disciplina na Universidade Federal de Minas Gerais, que é História e Historiografia da Ciência. Então, para começar, eu queria saber o que é isso? O que é essa historiografia da ciência, história da ciência? O que a gente pode dizer com isso? Porque muita gente acha que, assim, o que é a história da ciência? Caiu uma maçã na cabeça de Newton e ele falou, olha, gravidade. Parece que eles acreditam que a história da ciência seria relatar como que esses procedimentos se deram, simplesmente o factual, né? O factual, como eles conhecem a história factual, então eles acreditam que isso seria a história da ciência. Essa visão está correta, ou
parcialmente? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Bom, Christian, tudo isso faz parte, né? De certa maneira, até as anedotas, né? O Newton viu a maçã caindo, saiu correndo o Euclides saiu correndo da banheira, né? No banho público, gritando Eureka, né? Arquimedes, aliás, não é Euclides, né? Então, essas histórias que acompanham, né? O Galileu julgou um peso na torre de Pisa, né? Essas histórias, elas acompanham a história da ciência, às vezes um pouco como parte do anedotário, né? Às vezes um pouco algumas questões que ficaram, né? Essa do Newton, por exemplo, foi um vizinho dele, colega dele, que teria dito, né? Que ele pensou na gravidade um dia que ele viu a maçã caindo. Então, isso acabou entrando, né, no imaginário da ciência, isso faz parte, né? Só que a história da ciência é algo muito mais amplo, muito mais complexo, né? Que é visto além desse anedotário, além do senso comum do que a gente possa pensar, o público em geral, do que é a ciência, né? Ela é vista a partir de uma perspectiva da história, né? Bom, então acho que para responder a sua pergunta, primeiramente a gente tem que fazer o que afinal é a ciência, né? O que é ciência? A palavra ciência, ela vem do verbo latino scire, que significa conhecer, que por sua vez é a tradução da palavra episteme, que é a palavra grega para dizer conhecimento também, né? Então a ciência, basicamente, ela é um conhecimento, né? A gente, às vezes, não percebe muito isso, mas quando a gente fala assim, você tem ciência disto, né? Mas nada mais, nada menos que a gente está utilizando a palavra ciência, né? Para ter essa ideia de conhecimento. Você tem conhecimento disso, né? Então, a ciência é o conhecimento. Existem graus diferentes, né? A ciência lá do passado, ela é muito diferente da ciência de hoje. Embora ela tenha uma história, né? Ela tem, vamos dizer assim, níveis, complexidades diferentes nos seus diferentes contextos históricos, né? Então, aí a gente cai na segunda questão, né? Quer dizer, não só existe a ciência, que é uma maneira de conhecer, né? O que é o conhecimento? Por exemplo, a ciência é um conhecimento, a religião é um conhecimento, né? O conhecimento de Deus, da transcendência, né? Então, dizer assim, organizar o Estado, né? A arte é uma forma de conhecimento, né? Então, o que é conhecimento? Então, todas essas são formas de conhecimento. A ciência é uma forma de conhecimento específica, quer dizer, ela não é arte, ela não é política, né? Então, primeiramente é isso. O que é a ciência? A ciência é o modo como o homem conhece o mundo e conhece a si mesmo, né? Então, existe uma ciência natural, vamos dizer assim, né? Uma ciência para conhecer o mundo na natureza, e existem as ciências humanas, para a gente conhecer a gente mesmo, como que a gente se organiza em sociedade, né? Como que é a alma humana. Então, estou falando aí da sociologia, da psicologia, são diferentes formas de tentar conhecer, né, o mundo e o próprio homem. Isso é ciência. A história da ciência é o processo que estuda historicamente este processo, né? Então, a gente começa estudando quando, por quê, como foi, por primeira vez, que a gente abandonou um conhecimento do senso comum e passamos a procurar um conhecimento mais aprofundado do mundo que nos cerca, né? Então, os gregos que descobriram ou inventaram essa possibilidade, quer dizer, é possível compreender o mundo para além do caos aparente, para além desse olhar imediato e não compreender. Se a gente pesquisar, se a gente procurar, existe uma razão, né, embutida nesse processo todo. Então, os gregos inventaram essa palavra episteme para designar esse processo. O que é o conhecimento aprofundado? Diferentemente de um conhecimento que eles chamavam de doxa, né, que seria para a gente o senso comum, ou de um conhecimento que eles chamavam de tekne, que seria o saber fazer alguma coisa, né? Eu sei fazer uma cadeira, um artesão sabe fazer uma mesa, uma cadeira, o arquiteto sabe fazer uma casa, né? E sobre a estrutura do mundo como um todo, sobre a finalidade de todo o processo, como que o universo funciona, né? Então, são questões que transcendem muito esse aspecto do mero fazer da técnica.
Então, eles chamaram essas questões mais gerais, mais amplas, mais complexas, de episteme. Então, com isso, eles inventaram a ciência. A partir daí, toda a história ocidental é um processo de tentar consolidar essa forma de conhecimento, né? De aprofundar essa forma de conhecimento. E a história da ciência estuda isso, quer dizer, como que isso foi feito? Como que os gregos, o que os gregos pensavam de ciência, o que os medievais pensavam de ciência, né? O que os contemporâneos chamam de ciência. Então, essa é a história da ciência. O que é a historiografia da ciência? A historiografia da ciência, os historiadores, de um modo geral, eles vão narrando, né? Escrevendo a história da ciência dentro de contextos diferentes, específicos, né? Influenciados por ideias diferentes também, específicas dentro desses contextos. Então, eles vão produzindo diferentes narrativas. Essas diferentes narrativas que são as historiografias da ciência. Então, significa dizer que a historiografia da ciência procura ver, por exemplo, como que no século XIX os historiadores viam o que era ciência, como que eles entendiam o que é ciência naquele contexto. E eles escreveram sobre isso, né? Depois vem os historiadores, por exemplo, dos anos 30, que têm uma outra visão do que seja ciência, de qual que é a relação da ciência com a sociedade. Aí depois, nos anos 60, uma outra visão, né? E mais no século XX, uma outra visão. No século XXI, né? Uma outra visão. Então, essas diferentes abordagens, essas diferentes perspectivas, elas constroem diferentes historiografias. Então, para a gente entender a história da ciência, a gente mergulha nessas historiografias. Para pensar assim, olha, lá no Pierre Duhem, por exemplo, no final do século XIX e no começo do século XX, foi um historiador que falou para a gente assim, olha, na Idade Média tinha ciência sim, muita coisa era feita ali na Idade Média que a gente simplesmente trabalhou com aquela ideia hoje considerada equivocada de que a Idade Média foi um grande período de trevas, né? Então, se era um período das trevas, por que queria produzir ciência, né? Então, já o preconceito já distanciava a gente. Mas um Pierre Duhem vai lá e fala assim, não, pera lá, não é bem assim. Existe aqui toda uma fonte, né? Toda uma documentação que mostra, né? Escrita em latim, né? Muitos historiadores não sabiam latim, ele sabia, então ele pegou essa documentação e começou a analisar e falou, não, lá na Idade Média nós tínhamos já vários autores que pensavam a questão da ciência. Certamente não a ciência como a gente passou a pensar depois do século XVII, né? Mas a gente pode dizer que a Idade Média passou a ser incluída nesse processo de história da ciência. Aliás, posteriormente a isso, se criou toda uma tradição de pesquisa, né? Do início da ciência, quer dizer, o século XVI, XV, XVI, XVII, é muito estudado. A gente produziu uma bibliografia enorme sobre esse período, né? Tentando entender não só o que a Idade Média produziu, algum tipo de ciência, mas como que a ciência moderna surgiu, como que no século XVII surgiu a ciência moderna. Então, a historiografia é mais ou menos isso, né? E aí é lógico que o historiador que se dedica ao estudo da história, né, da ciência especificamente, como qualquer outra historiografia, ele tem que compreender essa historiografia como qualquer outra. Por exemplo, se você é um historiador da história do Brasil, se faz necessário ler um Sérgio Buarque de Holanda, ler um Gilberto Freire, né? Então, todos esses autores clássicos, eles compõem a historiografia, né, brasileira, a historiografia da história do Brasil. Então, eu tenho que conhecer Visões do Paraíso, Raízes do Brasil, né, para entender como que, a partir de determinados momentos, ou Joaquim Nabuco, enfim, uma série de autores, para a gente, de fato, compreender a história do Brasil. Da mesma forma, existem os clássicos, né, da historiografia da ciência, né, um Thomas Kuhn, né, um Alexandre Coiré, o próprio Pierre Duhem, que eu estava falando. Então, esses autores são autores clássicos que escreveram a história da ciência. E a historiografia da ciência é aquela disciplina que
analisa, contrasta esses autores, né? Percebe essas diferenças, né? Então, se tinha uma influência positivista no século XIX, é muito natural que os historiadores que fossem entender a ciência também tivessem essa postura, né? Então, é mais ou menos assim que caminha. O professor falou aí, né, do Pierre Duene, né, que fala que existia uma ciência na Idade Média, e eu queria entrar nesse conceito, né, do que é ciência, né? Se ciência é um conceito mutável, porque eu queria entender melhor, né, como é que a gente delimita, como é que foi delimitado durante a história o que é ciência, como é que teve essa demarcação, porque hoje o conceito de ciência ele traz uma espécie de autoridade, né? A gente sempre vê, principalmente nesse período de pandemia, as pessoas usarem dessa autoridade de tipo, a gente tem que ter fé na ciência e não se deixar levar pelo obscurantismo, opondo a ciência a um discurso que não é verdadeiro. Eu queria saber como é que foi se consolidando essa visão do que é ciência e essa autoridade, para chegar na autoridade que a gente tem do que é ciência hoje. Bom, boa pergunta. Na verdade é o seguinte, como forma de conhecimento, de certa maneira, a ciência também disputou com outras formas de conhecimento, mas diretamente com a religião. Então, nós vivemos numa cultura em que a questão da religião, ela sempre foi predominante, né? Até hoje as pessoas são religiosas, né? Tem diferentes religiões, mas na cultura ocidental, sobretudo o cristianismo, né? Então, no surgimento da ciência, a ordem pública, né? O que se pode fazer ou não se pode fazer no coletivo, era delimitado pela visão religiosa, pela interpretação da Bíblia, né? Do que a religião, a teologia dizia o que era o mundo, como que era, e, sobretudo, como que a gente tinha que se comportar com relação a ele. Quando a ciência surge, ela se coloca como uma espécie assim, de candidata a ocupar essa esfera pública, a dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Inclusive, tem todo um processo de um trabalho da ciência, dos cientistas que vão se organizando, né, em associações, por exemplo, como a Royal Society, né, que é uma academia de ciências na Inglaterra, mas também tem a sua similar na França, na Itália, né? Então, essas academias de ciências, elas começam a divulgar o que é a ciência, para que ela serve e procurar a adesão do público. Gradativamente, vai havendo uma maior ocupação da ciência nessa esfera pública. E o desenho que se encontra aí é levar a religião para a esfera privada, né? Então, isso mostra, por exemplo, quando o Giordano Bruno é condenado, ele está expondo teses que são teses baseadas na ciência ou na filosofia, né? E que, de certa forma, são contrárias ao ideário cristão. Ele acaba sendo condenado, e em 1600 ele é queimado, né? O Galileu vem na sequência, com as mesmas, continuando esse processo da ciência, e também é condenado a ficar calado, né? Mas quando a gente já chega no Newton, isso já está resolvido, né? Então, o que significa o quê? Que a religião vai ocupar a esfera privada e a ciência vai ocupar a esfera pública. Então, o iluminismo, no século XVIII, vai reforçar muito isso, essa ideia da razão, porque um dos pilares da ciência é a razão, né? É racionalização, a racionalidade, a razão, todos esses processos, eles devem ser justificados, né? É diferente da religião. A religião, o importante é a fé, o importante é o dogma, né? O importante é a crença, né? E resolver os problemas que a sociedade está demandando, o iluminismo pensa que a forma de resolver isso é por meio da razão. O Kant, né, que é um filósofo alemão, ele tem um texto de elogio ao iluminismo, o texto se chama O que é o Iluminismo, né, em que ele fala que o iluminismo é a passagem da humanidade para a maioridade, em que, a partir do uso da razão, vamos resolver todos os nossos problemas, né? Então, o projeto iluminista é esse projeto de uma racionalização do mundo.
Mais à frente, um sociólogo chamado Weber, né? Max Weber, ele vai falar, inclusive, de um certo desencantamento do mundo, porque na medida em que aumenta esse processo de racionalização, sobretudo na modernidade, né? Diminui aquele processo, aquela visão mística, religiosa, né? Então o mundo vai se tornando um mundo secular, um mundo laico, né? E esse mundo, ele é ocupado por essa ordem racional. E a ciência é a principal forma de conhecimento, né, que defende essa visão racional dos processos. Então os processos, eles precisam ser compreendidos racionalmente, cientificamente, experimentalmente, né? E não aquilo que a gente pensa ou imagina, ou que qualquer pessoa religiosa ou de qualquer outra ideologia diz que é. Então a gente passa a ocupar a ordem pública, né, com essa visão de uma racionalidade científica. E isso, mais recentemente, tem mudado um pouco, porque a gente passa a entender que nessa ordem pública não são apenas valores científicos que contam, mas valores que são valores éticos, valores morais, né? Que também devem ser incluídos para a gente entender essa questão da esfera pública, né? É óbvio, a ciência faz parte dessa esfera pública, mas não é só a ciência, né? Então a gente tem que escutar também. O exemplo que eu costumo dar disso é um caso que ocorreu em Belo Horizonte e que foi até o Supremo Tribunal sendo julgado, que era um senhor que teve um filho fora do casamento, né? E depois a esposa perdoou esse filho, ele voltou para casa e a mãe do filho entrou com um processo na justiça pedindo a herança daquele filho, né? A senhora lá com que ele teve um relacionamento pediu para que incluísse esse filho. Aí ele virou e falou que o filho não era dele. Então pediram um exame de DNA. O exame de DNA é uma prova científica, né? Vai dizer, fulana é o pai ou não é o pai disso. Então, portanto, até então, o que se tinha era, se a esfera pública é dominada por uma ordem científica, você faz o teste de DNA e comprova que a criança é ou não é filho, né, do cara lá. Então, foi comprovado que não era filho, quer dizer, no mesmo tempo que ela tinha um relacionamento com ele, ela tinha um relacionamento com outra pessoa e ela se engravidou desse outro homem, né? O que o juiz deu? O juiz deu que ele tinha que pagar a pensão da criança, sim. Ele falou, ó, o filho não é seu, mas poderia ter sido. Foi uma questão circunstancial. Ele não é seu, mas poderia ter sido. Aí a gente fala assim, mas como assim? Mas não é a ciência que diz que é o pai ou que deixou de ser o pai? Aí que está o limite que eu estou falando entre a questão da ciência e a questão da ética no mundo contemporâneo. O juiz entendeu o seguinte, essa criança não tem nada a ver com essa história. Então, ele não vai ser herdeiro, mas ele vai ganhar uma pensão até a maioridade. Esse senhor, né, que era um empresário rico, ele vai ter que pagar uma pensão para essa criança, que não é filha dele, né, não é filho dele, mas que poderia ter sido. Aí você fala, mas que injustiça, como assim? Mas ele nem é o filho. Olha, o juiz pensou assim, existe o Estatuto da Criança. Então ele pensou em proteger a criança. Ele não pensou na mãe, ele não pensou no pai. Ele pensou que essa criança, nascida desse imbróglio todo, ia ficar desprotegida, ia ser mais um nesse mundo cão que a gente vive, né? E ele procurou resguardar, baseado no Estatuto da Criança, baseado numa questão ética, né? Uma questão muito mais antropológica, social, nesse sentido mais amplo, né? Do que propriamente uma questão especificamente científica, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, essa esfera pública, até então, ela era ocupada pela ciência. A partir do século XVII, a religião sai de cena, a ciência entra na esfera pública e dominou até o mundo contemporâneo agora. Agora, a gente passa a ter outros parâmetros, né? Então, às vezes, uma questão social
a gente tem as chamadas controvérsias sociotécnicas, né? Controvérsias científicas. Vamos supor que tem uma ocupação clandestina que está invadindo um pedaço da Mata Atlântica. Como é que o juiz vai julgar aqui? Porque, por um lado, veja bem, ele tem que preservar o patrimônio ecológico, mas, por outro lado, também, ele tem que preservar as pessoas que ali moram, que tem uma questão social. Então, percebe? Vai ficando cada vez mais complexo. Então, a necessidade de entender como que, historicamente, esses processos se deram, se torna maior, para a gente entender qual que é o papel da ciência, né? E qual que é o papel de outros aspectos éticos, sociais, antropológicos, né? Então, e também, só para concluir essa pergunta, tem gente que diz assim, historiadores que dizem assim, a religião nunca perdoou ter sido substituída pela ciência, né? Porque a religião ocupava essa esfera pública, né? Ela que dizia essas razões do que pode, do que não pode ser feito nessa esfera pública. A religião nunca perdoou isso, né? Então, de alguma maneira, a religião continua ativa, né? Ela continua disseminando a sua ideologia, vamos dizer assim, entre aspas, né? As suas ideias, né? E, de alguma maneira, a gente, às vezes, vive certos episódios que algumas posições religiosas, não todas, evidentemente, né? Eu acho que, de uma maneira geral, as religiões não são assim, mas a gente vê algumas religiões, inclusive para contestar a ciência, né? Estabelece esse negacionismo científico, que, numa época que a gente está vivendo agora de pandemia, por exemplo, em que as pessoas precisam de tomar vacina, que as pessoas precisam de usar a máscara, né? Em função da pandemia, e aí você tem um negacionismo científico, dizendo assim, não precisa nada disso, né? Então, a gente percebe que, ainda por razões políticas, ainda por razões religiosas, né? A ciência sofre o tempo inteiro. A ciência ela é bastante criticada o tempo inteiro. E não é só por pessoas religiosas ou por pessoas com crenças ideológicas, de partidos que não estão pensando o interesse mais amplo. Isso acontece, às vezes, também na mais fina flor da intelectualidade. Você tem pensadores, né, filósofos, né, às vezes até mesmo historiadores, mas você tem pensadores que têm uma visão crítica da ciência, no sentido assim de que a ciência teria acabado com a verdadeira forma de pensamento, né? Por exemplo, um autor como Heidegger, que é um filósofo alemão, ele fala qualquer coisa do tipo assim, nasce a ciência, morre o pensamento, né? Porque o pensamento era algo que existia antes, né, de uma visão empírica, pragmática, científica, né? Aquilo antes era pensamento. Quando a ciência nasce, então ele tem uma visão crítica da ciência desse tipo. O Husserl, que foi também um professor de Heidegger, né? Ele faz uma crítica veemente ao Galileu, porque o Galileu, ao fundar as bases da ciência moderna, teria matado aquela dimensão antropológica de reflexão existencial, por exemplo, né? O Galileu fala, o que me interessa são as características primárias, o que eu posso medir, calcular, mensurar, isso é ciência, isso me interessa, disso eu posso dizer alguma coisa. Características secundárias, Deus existe, não existe, qual o sentido da minha existência, né? O que é o belo? Essas questões podem ser importantes, mas elas não são questões científicas. Então, a ciência ela tem um discurso delimitado, específico, sobre o que ela quer saber, sobre o que ela pode responder. E na medida que esse discurso limitado, específico, ocupa essa esfera pública como um todo, recebe crítica também de alguns filósofos nesse sentido, né? De dizer, às vezes até na boa vontade, né? Como Adorno e Horkheim faz uma crítica, né? O eclipse da razão, né? Olha, a razão que o Kant propalava que resolveu os nossos problemas, não resolveu. A razão é uma razão instrumental, não é uma razão emancipatória, né? Então, a razão, a ciência e a tecnologia não estão servindo como instrumento de emancipação humana, mas como instrumento de alienação, como dizia o Marx, né? Então, é uma crítica,
né, a ciência, né? Então, só para mostrar, assim, que não é só a religião, não é só a política que é contra a ciência, mas muitas vezes a própria filosofia, no sentido de que são críticas muito contundentes, né, que ainda que possam ter algum sentido, né, do meu ponto de vista, elas acabam desfavorecendo o desenvolvimento da ciência, desfavorecendo, é uma visão um pouco pessimista sobre o que a ciência pode, né? E aí a velha questão, não é a ciência ou a tecnologia em si que é ruim, é o que a gente faz. Então a crítica faz com elas, né? Então a crítica ela não tem que ser direcionada à ciência em si, mas o que homens e mulheres num espaço específico, né, estão fazendo ou deixando de fazer com a ciência. Então a questão é essa, a ciência está aí para explicar para a gente as coisas, para mostrar, né, como que elas funcionam, e essa ideia de aceitá-la ou não na esfera pública, né, é uma ideia, de certa maneira, política, né? A ciência é muito frágil, se você quiser matar a ciência, é muito fácil, igual no nosso país, você tem certos governos que favorecem o desenvolvimento da ciência. Aí depois você passa para um outro governo que ele não favorece tanto. Então, o que ele puder fazer, igual ao governo atual, o que ele puder fazer para cortar dinheiro de institutos de pesquisa, cortar dinheiro da universidade, cortar... Para quê? Para que eu vou produzir ciência? Eu não preciso disso. A ideia, a mensagem que está passando é um pouco essa, né? Então, fica parecendo... Embora no Brasil ciência e tecnologia, em parte, sejam de fato políticas de Estado e não de governo, né? Mas quando entram certos governos, eles não querem implementar essa política, eles simplesmente querem desfavorecer o máximo possível. Então é isso que eu estou dizendo, quer dizer, é uma visão política contra a ciência, tem uma visão mais sofisticada da crítica dos intelectuais, né? Com isso, a ciência não fica nesse lugar de ocupar a esfera pública sem ser criticada, não. Ela recebe crítica de todos os lados, né? Algumas críticas pertinentes, outras não. Porque a própria ciência é uma atividade crítica, autocrítica, né? Então é mais ou menos isso, Caleb. É mais ou menos assim que essa questão da ordem pública, né? É uma arena pública em que... valores vindos de várias áreas, né, da religião, da política, né, da filosofia, né, essas questões todas, elas interferem, criticam, né, a ciência, ela passa por isso tudo. Quando é uma questão racional, crítica, né, é mais fácil de enfrentar. O problema é quando você sofre cortes de orçamento, né? Porque a gente sabe que qualquer país desenvolvido, ele precisa desenvolver ciência e tecnologia. Esse ano, o PIB da Coreia passou o PIB do Brasil. Isso é um absurdo. A Coreia não, meia Coreia. A metade da Coreia, Coreia do Sul, tem o PIB. A Coreia está entre os 10 países mais desenvolvidos do mundo e o Brasil saiu dessa lista, né? Depois de muito e muito tempo, o Brasil saiu dessa lista. O Brasil sempre teve ali 8ª, 9ª, né, economia do mundo, e é lógico que tem uma diferença muito grande, né, uma série de problemas, né, mas o Brasil tem um PIB alto, produz ciência, tecnologia, e é um país desigual, isso a gente sabe, isso é um problema nosso, né, talvez seja o país mais desigual do mundo, né, que tem aquelas coisas assim, onde mais tem helicóptero particular, depois dos Estados Unidos, e um monte de favela. Então, quer dizer, tem muitos ricos, né, e muitos milhões de pobres. Então, é um país desigual, né? Mas é um país que produz ciência e tecnologia, um peso significativo no mundo, né? E hoje em dia, quando a gente pensa nessa produção econômica, científica e tecnológica do Brasil e descobre que ele saiu dos 10 maiores e que um país como a Coreia passou a fazer parte, a gente fez um absurdo. Olha o tamanho da Coreia. Olha o tamanho do Brasil, olha os recursos naturais do Brasil, os recursos humanos do Brasil, e olha o tamanho da Coreia. Mas a Coreia, em 1967, se eu não me engano, isso foi depois do que eu nasci,
a Coreia criou um plano de ciência e tecnologia para o desenvolvimento da ciência e tecnologia na Coreia. E hoje a gente compra LG, que é meu computador, que está aqui, Hyundai, que eu já tive um carro Hyundai, Samsung, que é a minha TV, né? Então a gente compra produtos que são produtos coreanos, né? E isso num processo que começou há menos de 60 anos atrás, né? E que tem dado muito certo. Então a Coreia é os chamados tigres asiáticos de um modo geral, né? E depois essa expressão perde um pouco de sentido com a liderança da China, né? Em termos de ciência e tecnologia. Na Ásia ali. Depois o Japão, todo mundo sabe disso, né? Por quê? Porque são países que desenvolvem ciência e tecnologia. Se o Brasil quiser ser um player, né, mundial, ele precisa investir maciçamente em ciência e tecnologia. Muito recurso, porque isso volta. Por exemplo, dos países que compõem, né, Brasil, Índia, Rússia, China, né, dos BRICS, né, o Brasil é o país que não tem a sua vacina. Isso é ridículo, né? A África do Sul parece que não tem também. Mas a Índia tem, a Rússia tem, a China tem, e tu percebe? Então, assim, era para o Brasil ter também, não só produzir em conjunto com outros países que a Fiocruz está fazendo, o Butantan está fazendo, mas ter toda a tecnologia própria. Isso é uma vergonha para o Brasil, né? Ótimo, a gente tem um parque industrial, vamos ser capazes de reproduzir a vacina, isso já é alguma coisa bastante significante. Mas isso é uma característica, não é uma característica de países de liderança tecnológica mundial. Porque uma coisa é pesquisa, outra coisa é produto. Então, por exemplo, muitos remédios são desenvolvidos na Suíça, nos Estados Unidos. Quando isso vira produto, passam a ser produzidos na China. Na China também, ou na Índia, por exemplo, é um grande produtor de medicamento nesse sentido. Não que ela fez a pesquisa para produzir aquele medicamento, mas que ela tem a capacidade instalada de reprodução. Então, a capacidade instalada, um país que reproduz, isso é pouco. Você tem que ser de ponta, criar o novo conhecimento. Então, é preciso investir em ciência e tecnologia para que se produza esse conhecimento, né? Então, essa que é a questão, né? E se a ciência tiver a ciência e a tecnologia tendo seus inimigos, né? Como eu estou dizendo, fica muito difícil para o jovem apostar numa carreira científica, né? Será que eu vou ter um futuro? Será que eu vou ter um lugar para trabalhar numa boa empresa? Ou trabalhar para o Estado, ou para iniciativa privada, ou na academia, ou fora da academia, né? É preciso ter um estímulo para que essa juventude saiba, não, se eu me dedicar nessa carreira científica e tecnológica, eu vou ter uma qualidade de vida, né? Então, muitas vezes, o jovem brasileiro fica assim, poxa, será que vale a pena? Será que vale a pena eu me dedicar a estudar tantos anos de ciência e tecnologia? Para onde que vai esse país, né? Então, a gente tem que lutar para que a ciência continue sendo, ainda que escutando os padrões da ética, do social, né? Tendo essa sensibilidade, isso, lógico, eu acho que isso tem que ser incluído, né? Mas a ciência, ela precisa disso, ela precisa de estar na esfera pública e ser ouvida. A gente está atravessando uma pandemia, são critérios científicos. Gente, nós temos história da pandemia, história da ciência, né? Da peste, passando pela influenza, né? Para gripe espanhola, chegando até... São técnicas de distanciamento social, de uso de máscara. A gente não está falando de nada novo, não, tá? Então, nós vivemos num país que as nossas lideranças, elas estão recusando conhecimentos que já têm séculos, né? Para enfrentar uma pandemia como essa. Então, olha para você ver o obscurantismo que a gente está enfrentando, né? O negacionismo da ciência, o tempo inteiro, todo dia, pela autoridade maior do nosso país. Então, isso é um absurdo. Isso é um enfrentamento que a ciência tem, né? Dia a dia, né? É muito difícil, mas a vida da ciência nunca foi fácil, não. Bom, essa pergunta é isso. Seguindo. Professor, eu vou aproveitar esse gancho que o senhor deu.
Para falar uma outra questão, que dentro das análises possíveis para se trabalhar história da ciência, a gente ouve muito falar sobre o externalismo e o internalismo, né? Que são propostas de o que faz, qual que é o motor da ciência. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta para você, né? O que é o motor da ciência? O que influencia ela? Porque você falou muito dessas questões materiais estruturais que o Brasil, por exemplo, vive, que é um país que tem uma grande capacidade científica, mas tem muito empecilho para desenvolvê-lo. Embora ele exporte muitos cérebros, ele não consegue desenvolver a ciência internamente por causa de diversas barreiras. Então, para você, o que é esse motor da ciência, delimitando no período contemporâneo, no caso? Então, mas vamos começar da questão do internalismo e do externalismo, que foi uma questão que foi muito importante na história da ciência, sobretudo nos anos 40 até os anos 90, vamos dizer assim, e há quem diga que essa questão nem morreu, ela ainda é importante até hoje, embora ela já esteja mais... Então, que questão é essa? Internalismo. Uma corrente de historiadores acreditava, né, essa corrente acreditava que a ciência, ela se coloca e se desenvolve por razões próprias. Então, quando a gente faz uma pergunta sobre a natureza, a resposta está na própria natureza, independentemente do contexto social, da psicologia do cientista, né? O cientista vai lá e descreve, diz o que é a natureza, né? Então, essa visão foi chamada de internalismo, quer dizer, aspectos sociais, psicológicos, políticos, né, não são tão relevantes para a gente compreender a ciência, para compreender esse processo de produção do conhecimento científico. Por outro lado, a outra corrente, que ficou chamada de externalismo, começa a dizer que toda a produção de conhecimento é condicionada socialmente, é condicionada a partir do lugar de onde se fala. Então, seja da classe social, mais recentemente a gente tem toda uma historiografia de gênero, por exemplo, né? Quer dizer, a mulher no laboratório tem uma visão diferente. Não que a bactéria vai ser diferente, não que o vírus vai ser diferente, mas muitas vezes a gestão do processo, como priorizar, de que forma, né, valorizar aquilo que deve ser feito primeiro, depois... E isso acaba afetando o processo da pesquisa. Então, a gente passa a ter essa ideia de que aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, aspectos de gênero, né? Tudo isso afetam a construção do conhecimento científico. Não necessariamente determina. Essa é uma questão que se pensava, é determinante ou não é determinante? Aí, os internalistas diziam que não. A natureza é a natureza, independente de quem está falando sobre ela. Se é uma mulher, se é um homem, de qualquer classe social, né? E os externalistas vão dizer, não, vai depender muito, vai depender de quem que está falando. Bom, hoje a gente entende essas questões não tanto como uma divisão epistemológica, quer dizer, não tanto como uma divisão, vamos chamar assim, o que é epistemologia, né? A epistemologia é aquela parte do conhecimento, né, filosófico, né, que estuda a ciência, né? Então, a episteme significa ciência, né? A epistemologia é o estudo da ciência, numa perspectiva filosófica. Então, essa questão entre o internalismo e o externalismo, ela foi muito debatida em termos epistemológicos, né? Se era determinante ou se não era determinante, e ela assumiu uma outra forma, que é a forma metodológica. Ela não é uma questão tanto teórica, mas é uma questão mais metodológica. O que significa isso? Que, em algum momento, fazer uma análise da ciência que ignore um pouco questões sociais, políticas, econômicas, é algo bastante relevante, porque eu estou ali, metodologicamente, né, tentando dar um tipo de resposta sobre as ideias científicas, sobre os experimentos científicos, mas metodologicamente também eu preciso compreender essa ciência na sua inserção social. Então, alguns historiadores de cunho mais social, né, vão ter uma abordagem mais, que a gente chamaria externalista, né? Por quê? Porque eles vão levar em consideração todos esses aspectos que eu falei, sociais, econômicos,
sociológicos, de gênero, né? Então, essas duas coisas são importantes. A ciência não é feita isolada da sociedade, né? Então, por mais que em determinados momentos a gente se preocupe com os conceitos, né? Em última instância, esses conceitos estão amarrados, fundamentados socialmente, né? Então, por exemplo, o cálculo, quando Newton constrói a ideia, né, do edifício, né, vamos chamar assim, teórico, da mecânica clássica, que é considerado o primeiro modelo de ciência, né, ele precisou de uma ferramenta matemática, né, para lidar com essa construção. E ele cria o cálculo. Na mesma época, o Leibniz também cria o cálculo. Inclusive, tem uma querela entre os dois, né? O Newton odiava o Leibniz, falava mal dele, que ele roubou a minha ideia de cálculo, né? A ideia do cálculo vem desde os gregos. Então, é uma ideia que é situada historicamente. Mas a questão, lógico, não é o cálculo do Newton, né? Mas lá, desde Eudóxio, né? Desde matemáticos da antiguidade, né? Desde alguns problemas do pitagorismo, desde Pi, desde uma série de questões matemáticas, você pode rastrear a história do cálculo e saber de onde que ele veio. Esses autores, como Newton e Leibniz, eles retomaram essa tradição. Eles não criaram o cálculo assim do nada, né? Eles retomaram essa tradição para utilizar essa ferramenta matemática. Agora, a questão toda é o seguinte: por que coincidentemente, eles, na mesma época, apresentaram a questão do cálculo? É porque aquela sociedade demandava o cálculo. Então, por mais que, né, o cálculo possa ser uma ideia abstrata, é uma ideia que surgiu dentro de um contexto que demandava o cálculo. E depois que o cálculo foi inventado, né, ele passou a ser utilizado em várias áreas, na física, na engenharia, né? Então, é necessário, é uma ferramenta necessária. Então, essa ferramenta, que é uma ferramenta necessária, ela foi criada atendendo à demanda dessa sociedade que dizia que ela é necessária. Então, a gente vê que existe uma ideia bastante abstrata, por um lado, né? Mas existe uma demanda social, por outro lado. Essas coisas não são desvinculadas. Em determinado momento, você, como cientista, você pode não estar interessado nas questões sociais, por exemplo, né? Desde que você não ataque as questões sociais, já está bom. Você pode dedicar a sua vida a estudar a ciência. Eu não recomendo, né? Estudar a ciência sem pensar os seus impactos sociais, políticos e econômicos. Não recomendo, mas, enfim, pode, né? E nem acho que os cientistas fazem isso. Os cientistas, de um modo geral, eles estão muito preocupados com os usos da ciência. Eles têm essa preocupação. Embora eles entrem para o seu laboratório, né, e estão ali trabalhando, produzindo ciência, eles têm uma preocupação social muito grande com a ciência. O que a ciência pode ajudar a sociedade ou não, né? Então, esse aspecto externo, né? Então, de alguma maneira, essas duas questões, elas são questões mais metodológicas. Quer dizer, você quer olhar com microscópio ou com telescópio, né? Você quer olhar... o Einstein, que usa uma frase nesse sentido, ele fala das árvores, né? Ele fala assim, você quer ter uma visão da floresta, que é uma visão do todo, né? Ou você quer ter uma visão mais específica de uma árvore, né? Então, ele fala dessa dupla possibilidade que nós temos de enfocar um problema, né? Então, às vezes, como cientista, o cientista tem uma preocupação mais abrangente, outras vezes uma preocupação mais específica, mas isso não há mal nenhum, isso faz parte da ciência. Você, como historiador, pode se especializar no século XII, mas falar, mas o que o século XII tem a ver com aqui e agora? O século XII faz parte da nossa história, então é importante, né? Vamos pensar assim, uma espécie de um conto de realismo fantástico, né? Que não existisse história, que não existisse a consciência histórica, né? Que as pessoas, né? Como diz minha filha quando era criança, né? Ela falou que a professora contou uma série de histórias do Brasil, como que era, e ela chegou em casa e falou, seu pai, eu duvido. Nessa época ela estudava ali na creche da UFMG, era criancinha, menos de 6 anos. Eu duvido, pai, porque, veja bem,
ninguém estava vivo lá naquela época, ninguém que viveu lá está vivo hoje. Como é que a gente vai saber disso? Então, a criança com aquela... faz parte. A história é uma ciência importante. Se a gente não souber os processos, né, como é que a gente se situa nele, como é que a nossa memória histórica, né, um povo sem história, um povo sem passado, né? Então, se você estuda poetas do século XII, importantes. Então, eu estudo uma coisa muito específica porque algumas ciências, elas são mais aplicadas imediatamente, né? Quem desenvolveu vacina aí agora, né? Os cientistas que estavam envolvidos no projeto das vacinas devem estar muito felizes de ver as pessoas sendo vacinadas, né? A gente vai ter essa possibilidade de controlar o vírus. Imagina, você está num momento histórico que você atua uma coisa que dá certo, né? Vamos pensar que a vacina da AIDS não saiu, né, gente? Isso aí não é assim, vou fazer a vacina e se faz. Então, na realidade, é um processo contínuo e, às vezes, a gente ajuda mais, o cientista ajuda mais a sociedade em questões mais aplicadas, mais práticas. Às vezes, é uma questão mais teórica, que, às vezes, o cientista trabalha ali solitariamente, né? Numa questão teórica que vai levar, vira e mexe, a gente vê, ganhou o prêmio Nobel pelos trabalhos que o camarada iniciou nos anos 70. O cara ficou 50 anos da vida pensando aquilo ali, e era uma questão que não tinha uma aplicação imediata, mas posteriormente vai ter. Então, o que é interno na ciência, o que é externo, passam a ser fronteiras muito mais fluidas nesse sentido, né? E a questão, portanto, não é o que é determinante ou não determinante, mas a questão é o que eu quero fazer, que tipo de cientista eu quero ser. Eu quero trabalhar com a minha pesquisa específica. Você não precisa ser um alienado, né? Mas você pode focar toda uma vida de pesquisa a um item específico, seja da história, seja da física, seja da matemática, né? E é mais ou menos isso que os cientistas fazem, né? Então, portanto, essa questão ela foi muito importante, ela foi muito relevante, mas ela vai ter uma outra visão, né? Uma outra visão mais recentemente. Eu escrevi sobre esse assunto, né? Escrevi 2, 3 artigos sobre isso, e é uma questão que, de certa forma, me incomodou, e eu acabo de escrever um outro artigo, que também deve sair, na verdade, um capítulo de livro deve sair ainda esse ano, que foi uma espécie assim, de resposta a essa questão, né? Que se colocou ali nos anos 40, né? E já é uma questão mais epistemológica, mas na minha perspectiva, se tiver que fazer uma escolha epistemológica, o que é mais determinante, o interno ou o externo? Eu acho que é o externo. Eu acho que a produção do conhecimento é condicionada socialmente, né? E mais especificamente, que eu trabalho, mais a questão da linguagem, né? Quer dizer, a produção do conhecimento é condicionada social e linguisticamente. Essa visão da linguagem, quando essa questão internalismo-externalismo surgiu, essa questão da linguagem não tinha um amadurecimento muito grande. Ali os historiadores sacavam que tinha alguma coisa na linguagem, mas eles não deram foco, não deram atenção muito grande a essa questão da linguagem, porque você tinha uma corrente que dizia que tinha que ser uma linguagem técnica, uma linguagem matemática, um cálculo, né? Como Descartes pensou, como Leibniz pensou, como os pitagóricos pensaram, e eles sacaram que não era isso. Então, eles sacaram que era alguma coisa da linguagem chamada linguagem ordinária, a linguagem do cotidiano, né? Mas não desenvolveram muito. Mas, a partir da metade do século, isso começou a ser desenvolvido. Então, a gente pode pensar, a partir desses desenvolvimentos da linguagem, que ocorreram a partir da segunda metade do século XX, né? Sobretudo a partir da obra do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. A partir da obra de Wittgenstein, a gente pode entender que a linguagem é um processo de construção de conhecimento. Então, a gente pode voltar para a história da ciência e entender que, ali, no século XVII, o que estava se construindo era uma espécie de gramática do conhecimento, né? Era uma linguagem que operava
uma transformação do nosso mundo, que operava um conhecimento, né, que tinha consequências práticas, técnicas, sociais, né? E tudo isso é regido por regras sociais e por regras linguísticas, né? Então, nesse sentido, se eu tiver que falar que se o conhecimento é interno ou externo, eu diria que ele é externo, no sentido de que ele é social e linguístico, né? A gente aprende uma gramática de conhecimentos. Quando se forma historiador, eu acabei de falar do Sérgio Buarque, dizendo, se você vai estudar a história do Brasil, você tem que conhecer vários, né? Entre eles o Sérgio Buarque. Se você vai estudar a história da ciência, você tem que conhecer o Thomas Kuhn. Então, com isso, você aprende o vocabulário, né? A linguagem, e essa linguagem, ela determina a visão de mundo, né? Aquilo que a gente pensa, acredita, deseja, né? E ela é um contraposto da questão social. Então, eu diria que o social e a linguagem são as duas faces da mesma moeda. Eu costumo citar o Lacan. Lacan é um psicanalista francês do século XX, né? Que tem uma frase muito famosa. O Lacan faz uma reinterpretação de Freud, segundo o próprio Lacan, e os lacanianos dizem que é uma coisa totalmente diferente. Mas, controvérsias à parte, o Lacan diz uma frase que é o seguinte: o inconsciente está estruturado em forma de linguagem. Concordo com o Lacan. Mas por que o inconsciente está estruturado em forma de linguagem? Porque o inconsciente está estruturado a partir do social, e o social está estruturado em forma de linguagem. Então, na realidade, o inconsciente está estruturado na forma da linguagem e na forma do social. Nem que seja para você sonhar e subverter as normas do social, né? No meu sonho eu era o rei, né? No meu sonho eu era o presidente, no meu sonho... você pode sonhar o que quiser, mas esse sonho, ele será condicionado pelo imaginário social, com as suas regras sociais e linguísticas, ou então, às vezes, com a subversão dessas regras, né? Com coisas bastante diferentes. Não estou discutindo a lógica do inconsciente, eu estou discutindo um certo espelho do inconsciente, que é o espelho, né, que reflete esse aspecto social e linguístico, né? Então, produzir conhecimento é um processo social, desde a sua dimensão mais abrangente, sociais, por exemplo, é preciso ter uma instituição científica, né? Se você quiser ser engenheiro ou quiser ser físico, né? Minha filha é engenheira, meu filho é físico, então eles manifestaram esse desejo de seguir uma carreira científica, tecnológica e tal. O que eles foram fazer? Eles foram fazer um curso. Então, tinha uma instituição, tinha uma universidade. Então, isto é um aspecto social. Se não tiver essa instituição, essa universidade, esse instituto de pesquisa, não tem como ser engenheiro, não tem como ser físico, não tem como ser historiador. Então, desde esse aspecto social mais abrangente, que são os aspectos sociais, institucionais, né? Regulamentação da profissão, né? de historiador, que se discutiu muito agora, né? De engenheiro, de físico, enfim. Tem isto, os conselhos regionais de medicina, né? Todas essas formas institucionais, né? Constrói uma gramática daquele conhecimento específico, mas também nós, quando produzimos, falamos algo sobre a natureza ou sobre a sociedade, a gente está falando dentro de um certo regramento, tanto da nossa gramática de conhecimento específico, então a gramática da história, eu aprendo a teoria e metodologia da história, eu aprendo como lidar com as fontes históricas, né? Eu aprendo com a historiografia da história do Brasil, por exemplo. A física, eu sei fazer os experimentos da física, eu aprendi a matemática que é necessário para fazer os experimentos da física, né? Eu aprendi a gramática, o conjunto de regras da física, o conjunto de regras da história, né? E essas regras, elas são linguísticas e são sociais, são comportamentais, né? Então, nesse sentido, elas constroem uma visão de conhecimento que é uma visão... eu chamo de gramática, né? Que é uma gramática do conhecimento. Então, a história, existe uma gramática da história. Quando eu estou dizendo gramática, eu digo
Existe um comportamento social do historiador e um conjunto de regras que o historiador segue. Essas regras são ditadas pela comunidade do próprio historiador. Como diz o Edward Carr, o que é história? História é aquilo que os historiadores fazem. Do século XIX eles faziam uma coisa, do século XX eles fazem outra, né? Então, você não pode ser um historiador, por exemplo, ou um físico, ou qualquer profissão, anacrônico à sua temporalidade, né? Você não pode chegar e achar que, por exemplo, um engenheiro que hoje, ou um físico, falasse assim, eu descobri o moto perpétuo. A comunidade física, né, pelas leis da termodinâmica, a segunda lei de Boltzmann, não existe moto perpétuo, não pode ter moto perpétuo. Isso é algo consolidado na história da ciência. Aí, então, se você chega e fala que criou o moto perpétuo, eles vão rir na sua cara. É a mesma coisa um historiador que chega e fala assim, olha, eu sei qual foi a verdade da história. Quando eu fui chefe de departamento, já há muitos anos atrás, uma pessoa me escreveu e disse o seguinte, que ela tinha descoberto toda a história do Tiradentes, a verdadeira história que aconteceu com o Tiradentes, a história real do Tiradentes, e que ela queria que a UFMG fizesse uma banca de historiadores para examinar ele, que ele passaria esse conhecimento da história real do Tiradentes, aquilo que de fato aconteceu com o Tiradentes. Agora, veja só como é que o chefe de departamento responde, porque isso é uma demanda da sociedade, né? Eu tive que explicar para aquele senhor que ele tinha que procurar os fóruns específicos, né? Ir lá na Ampul, nos congressos de história, expor a tese dele, debater com os historiadores, né? Poderiam aceitar ou não a ideia dele. Mas só de ter uma visão positivista, eu descobri a verdade da história, isso é algo totalmente anacrônico com aquilo que os historiadores fazem hoje. Talvez se ele chegasse no século XIX, as pessoas poderiam até dar alguma credibilidade para ele. Mas no século XXI, eu nem lembro qual foi, isso já foi no XXI. No século XXI, né, no século XXI já não se dá mais. Então, a gramática da história, da ciência, a gramática histórica é outra. Ela tem seus condicionantes temporais, históricos. A gramática se dá no tempo. Adoro essa frase. A gramática se dá no tempo. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão de que as regras são consolidadas e absolutas. Isso não é verdade. As regras e os comportamentos sociais, elas são dadas historicamente. Então, muda-se. A visão que o historiador tinha no século XIX não é a que tem no século XX. Física, idem, qualquer ciência, né? O que os físicos pensavam até, a física, então, talvez seja a das ciências que mais tenham mudado, porque as outras estavam meio que se constituindo. A física que se constituiu primeiro, no século XVII, ela vai ter que mudar muito no final do século XIX, né? Então, aquilo que se entendia por física, a física de Einstein, ela é diferente da física de Newton. Não que a do Newton não funciona para uma série de coisas, mas ela não funciona para pensar o que a física do Einstein ou do Bohr, qualquer outro físico do século XX trouxe. Então, nesse sentido, a gramática da física é outra. Percebe que ela é histórica nesse sentido, né? Então, aí eu diria, para concluir isso tudo, se eu tivesse que dizer que a ciência, qual que é o motor, né, da ciência, o que proporciona a ciência, né? O que é? Talvez não, eu acho que o motor seria o próprio ser humano, que quer conhecer o tempo inteiro, né? Mas eu dizia assim, aqui que é o mainstream da ciência, né? Eu acho que nem hoje, nem os matemáticos, né? Eles defendem uma verdade eterna, né? Participei de um projeto anos atrás, aqui na UFMG, de entrevistar os nossos cientistas, né? Nós entrevistamos muitos cientistas, acho que a ideia era 80, porque a universidade estava fazendo 80 anos, e a gente entrevistou de várias áreas, e entrevistamos gente jovem, cientistas de 30 e poucos anos, até um senhor com mais de 90 anos, né, que já tinha aposentado e tal. E eu lembro que eu entrevistei alguns matemáticos, né? Os matemáticos já não têm essa ideia, né, de, olha, existe uma essência matemática a ser descoberta.
Não é por aí, né? Então, se a matemática tinha essa ideia até o final do século XIX, muito forte, hoje já não tem. Talvez os matemáticos hoje sejam muito mais socioconstrutivistas, né, no seu geral, né? Quer dizer, o conhecimento, Freud inventou ou descobriu o inconsciente, né? Para muita gente, e descobriu, o inconsciente sempre estava lá. Para muita gente inventou porque ele inventou uma certa gramática, uma certa hermenêutica, uma certa possibilidade interpretativa do inconsciente. Essa que é a ideia, né? Então, portanto, é um condicionamento social, temporal, né? A gramática da psicanálise, ela se deu, né, dentro de um espaço específico. O final do século XIX e o começo do século XX foi propício para a criação de disciplinas como antropologia, como psicanálise, né? A gente vem de uma crise da racionalidade científica absoluta e universal, com o predomínio da física, né? Que se achava que a física newtoniana é a resposta para tudo, né? E não é. Ela explica uma parte da nossa realidade, mas não toda a nossa realidade. Então, nessa crise de racionalidade, que a ciência tem que explicar coisas que a física newtoniana não consegue explicar, a gente tem também um espaço e a necessidade da questão social. A gente tem a necessidade de entender sociologicamente aquelas cidades, né, que se tornam cada vez maiores. A gente tem que pensar o plano diretor da cidade, para onde que ela vai crescer. A gente tem que pensar a questão da criminalidade, da distribuição de comida, do comércio. Essas questões são questões que demandam o surgimento das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, né? É uma necessidade de racionalização desse espaço público, desse espaço urbano, né? E como é que fica o sujeito, a psique do sujeito dentro desse espaço, né? É uma questão coletiva, como está no suicídio do Durkheim, é uma questão individual, eu me suicidei porque eu queria, eu me suicidei porque o momento social me levou a suicidar. Percebe? Essas questões, elas emergem dentro desse contexto. Então, por um lado, há uma necessidade de resolver problemas sociais, por outro lado, há uma ferramenta sendo disponibilizada. Vamos tentar fazer uma ciências humanas. Então, ciências humanas, seria muito difícil a gente ter antropologia entre os gregos, embora você tenha um Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, uma vida sem análise não é digna de ser vivida, né? Essas frases ditas pelo Sócrates lá, são frases importantes, são contextos, mas a gente não chega a falar de uma antropologia, a gente não chega a falar de uma etnografia, né? Tem uma frase do Mário de Andrade, um poema, que ele fala que os portugueses chegaram aqui num dia de chuva. Ele fala assim, aí ele foi e vestiu o índio, né, que estava nu. Ele falou, que pena, fosse um dia de sol, o índio teria despido o português, e o Brasil seria outro, né? Então, significa dizer que os condicionantes sociais, eles afetam as nossas escolhas, né? Agora, o moto é isso, a curiosidade do homem, né? Independente do modo como você faz ciência, se você é um matemático aplicado numa questão super pontual, né? Dedicado àquilo, né? Uma vida inteira, né? Ou se você trabalha com a economia e os impactos da bolsa, e que não interessa qual tipo de ciência que você faz, você está vivendo dentro de um tempo. E, no final das contas, você está tentando adequar o seu interesse a esse tempo, né? Das questões que você gosta. Então, o que faz a gente fazer ciência é a própria curiosidade humana. A gente quer saber, a gente tem a curiosidade de saber. O Aristóteles, a primeira frase da metafísica do Aristóteles é: todo homem quer saber. Isso é uma verdade. A gente quer saber, eu costumo dizer, nem que seja fofoca. A pessoa conta uma fofoca para você, aí, de um modo geral, as pessoas querem saber o switch, né? O que se desdobrou disso. E aí, o que aconteceu lá, aquela treta lá que você falou, né? As pessoas têm uma curiosidade, então você entra, né, na ação, na poética. O Aristóteles está discutindo isso, como que o processo catártico, né, da cartase que você vivencia nesse, né? Como é que você entra
a questão da cognição. Você quer saber o que aconteceu. Então, isso é peculiar do ser humano. O ser humano quer saber. E alguns indivíduos que se tornam cientistas, sejam das humanidades, né, sejam das ciências naturais, essas pessoas têm essas curiosidades, né? Elas querem saber para além do já conhecido, né? Para além de como que, até onde a gente pode perguntar, até onde que... E tem uma hora que os nossos professores não dão mais respostas para a gente, né? E aí que a gente vira pesquisador. Vou falar, bom, então eu vou tentar entender o que é isso aqui que está acontecendo. Porque tem uma hora que a visão canônica, né? Que bom que é assim, os alunos superam os professores, que bom que é assim, isso mostra que o conhecimento está evoluindo, né? Está se desdobrando, né? A palavra evolução é uma palavra um pouco perigosa na história da ciência, mas o conhecimento está se desdobrando. Então, a própria ideia de progresso, evolução, são palavras que a gente tem que contextualizar bastante para falar delas, mas a gente quer conhecer. Eu acho que esse que é o relevante, né? Se você foi fazer um curso de história, é porque alguma coisa te move para entender a história. Se você for fazer um curso de física ou qualquer outro, né? Você quer entender aquele processo. E chega um momento que você quer ir além daquele processo. Então, é graças a essas pessoas que querem ir além, que querem saber mais, que querem resolver mais problemas, né? É que nós temos a ciência, né? E essas pessoas estão afetadas né? Condicionalmente afetadas, né? Socialmente afetadas. Eu queria fazer uma pergunta mais sobre o nosso próprio condicionante social, né, na história, ou a nossa gramática da história, porque quando a gente estuda teoria, a gente tem os nossos grandes esquemas de pensamento, né, durante a história, que o nascimento da história ali no século XIX, né, o positivismo, o marxismo, que também sofreu influência do positivismo, a gente tem depois a historiografia dos análises, né, e atualmente a gente tem muita influência do pós-modernismo. Eu queria perguntar para o professor se essas grandes correntes de pensamento têm alguma influência em como se escreveu a historiografia da ciência e como é que está mais ou menos o campo atualmente. Bom, boa pergunta também. Vocês estão com perguntas boas, né? Olha, eu acho que como eu estava dizendo, os historiadores vão trabalhar a história a partir daquela reflexão conjuntural do momento, né, que eles estão produzindo, né? Você descreveu bem esse quadro, né? Quando a história começa... A história existe desde que o homem existe, né? Mas a história da antiguidade, né? A gente tem muitos registros, mas toda essa história, ela não tinha uma preocupação de uma reflexão de caráter mais teórico-metodológico, né? Então, a gente passa a ter muito isso a partir do momento em que a história se torna uma disciplina no bojo, no conjunto das disciplinas das humanidades, ali no século XIX, né? Como eu estava dizendo, você precisa de uma psicologia, você precisa de uma sociologia, você precisa de uma história. Essa história nasce, né, como uma espécie de história oficial, não do homem do povo, de qualquer pessoa, mas uma história oficial vai ser a história de reis e rainhas, de gente importante, da visão do Estado, etc. e tal. Mas, com o passar do tempo, essa história vai ser revista, ser repensada, né? Qual que é o papel do historiador, como que ele produz história, e a gente vai passando por esses vários momentos, né? Os análises contribuíram bastante. Os anos 30 foram anos muito importantes, do ponto de vista da sociologia, da etnografia. Não é à toa que a escola dos análises está dizendo que para fazer história tem que incorporar essas coisas todas, porque isso não existia antes. Então, quando você faz uma escola positivista ali no século XIX, você ainda não tem ali a etnografia, a antropologia, são coisas muito incipientes ali, né? Ainda são coisas muito filosóficas, né? Por exemplo, Montesquieu, no século XVIII, faz no Espírito das Leis, ele faz uma divisão dos três poderes, né? Mas aquilo é uma filosofia, aquilo não é uma ciência política, aquilo não é uma sociologia, né? Então, a preocupação do século XIX foi muito construir não uma filosofia política e social ou antropológica, né? Mas foi construir uma ciência
particular, específica da antropologia, da sociologia, da política. A política demora um pouco mais, vai ser mais no século XX mesmo. Mas no final do século XIX a gente já vai ter meados, né? Comte, Marx, Durkheim são considerados os pais da sociologia. Então são autores, o Durkheim morre em 17, se eu não me engano, 1917, então é um autor já do século XX, mas é um autor inserido nesse contexto do século XIX, da formação da sociologia, que é o contexto que demandou isso, né? Então todas essas reflexões sobre a história, elas vão estar condicionadas a esses contextos. Então a gente parte dessa visão menos crítica, ou mais positivista, porque é a visão hegemônica do próprio positivismo do Comte, né? Que dentro do contexto de produção foi uma novidade muito grande, porque se a gente pensava, segundo o Comte, né, uma visão mais mítica, religiosa, filosófica, era preciso chegar na ciência, no que ele chamou do positivismo, né? Na positividade da ciência, a verdade dos fatos. Então, aquilo era uma espécie de boa nova naquele contexto. Os historiadores daquele tempo, né, seguiram aquela visão. O próprio Edward Carr, que eu citei, ele fala que, olha, no começo do século XX, um camarada entrou nessa sala aqui e fez uma palestra e falou que bom ser historiador no final do século XIX e no começo do século XX, porque nós sabemos o que é a verdade. Nós sabemos que o historiador tem que se ater aos fatos. Aí o cara fala assim, 50 e poucos anos depois, eu entro aqui e falo com vocês, olha, continua sendo bom ser historiador, mas a gente já não sabe o que é a verdade, o que é o fato, porque a história mudou, né? A gente constrói essa ideia de uma narrativa, obviamente, baseada nas fontes, baseada nos fatos, né? Mas com uma possibilidade hermenêutica, né? A história não é uma ciência de explicação, como dizia o Dilthey, não é uma ciência de explicação, mas uma ciência de compreensão. A história, né, é uma Geisteswissenschaft, ele chama ciências do espírito, né, e não a Naturwissenschaft, que eram as ciências naturais, né? Então, as ciências naturais, ciências que explicam a conexão entre A e B. As ciências humanas, não. Um fenômeno A, ele pode ter tido diferentes causas, não necessariamente ele é reproduzido como um fenômeno qualquer das ciências naturais. Eu não posso ir para o meu laboratório, eu não posso ter uma máquina de fazer revolução. Eu falo, olha, qual que é a receita da revolução? Né? Porque povo insatisfeito, governo autoritário, incompetente, não resolve os problemas, corrupto, etc. Então tem que ter revolução, né? Porque não é assim que funciona, né? Então você não pode fazer da mesma forma, você tem que compreender como que os processos se dão. Então, ao longo do século XX, a história vai tomando essa consciência, ela vai se tornando cada vez mais uma ciência hermenêutica. E o que é interessante é que a própria física também, né? A física como uma espécie de contraponto à história, né? Num lado a história, e do outro lado a física é a ciência natural por excelência, a história é a ciência interpretativa. A própria física passa também a ser interpretativa. Quando você tem o Heisenberg falando de um princípio, né, de incerteza ou complementaridade, segundo o Niels Bohr, né, que se você quer saber uma coisa você não sabe outra no mundo subatômico, né? Então, se você tem que escolher se você quer o momento, né, a velocidade da partícula, onde a partícula está, você está fazendo escolhas hermenêuticas, interpretativas. O que eu quero interpretar, né? Então, se a física é uma ciência interpretativa, muito mais a história. Então, lá ali no contexto do século XX, nos anos 30, os análises estão exatamente tentando absorver isso, né? As ciências como geografia, como antropologia, elas estão trazendo novos conhecimentos. Então, esse historiador traz esses novos conhecimentos e se posicionam com relação a isso. Então, a teoria da história, ela vai se complexificando, ela vai assumindo esse caráter hermenêutico dela, né? E, de certa forma, mais especificamente aqui no tocante à história da ciência, ela vai assumindo uma dimensão, essa teoria da história vai assumindo uma dimensão tão ampla que, de certa maneira, mata a própria filosofia.
a filosofia da ciência. A filosofia da ciência, ela nasceu muito com essa questão, né, dos fundamentos epistemológicos da ciência, o que a ciência deixa de ser, mas esta é uma questão que passou a ser muito lidada pela história da ciência, e não tanto pela... A própria filosofia da ciência se tornou histórica, nesse sentido, né? A gente fala hoje de uma epistemologia histórica. Então, se a gente falava de uma epistemologia positivista, isso foi abandonado. Então, a própria história da ciência fala de uma epistemologia histórica, que significa dizer o quê? A história da ciência tem que ser contada a partir de sua contextualização histórica, né? O conhecimento é algo histórico, a ciência tem história. E, nesse sentido, a teoria da história, ela passa a ocupar um certo lugar que era da filosofia da ciência. A filosofia da ciência hoje, mais especificamente chamada de filosofia da ciência, ela, no meu ponto de vista, ela ficou assim, muito voltada para questões muito pontuais, muito específicas de certas disciplinas, né? Então, por exemplo, filosofia da biologia, né? Aí você fica lá discutindo a questão da evolução, os modelos apresentados, do dado, do não dado, do equilíbrio pontuado, da evolução, não sei o quê. E é uma questão muito abstrata, teórica e pontual, que diz respeito a meia dúzia de filósofos da biologia, sem crítica, tá? No sentido de que todo conhecimento deve ser evoluído, né? Ser desenvolvido, ser pesquisado. Como eu estava falando que você pode estudar a poesia do século XII, você pode estudar a filosofia da biologia do século XXI. Não estou fazendo uma crítica nesse sentido. Mas eu só estou dizendo que ela perdeu um pouco aquela dimensão de uma certa universalidade, de uma certa abrangência de visão, né? Os americanos falam assim, da grande figura, né? O que é a grande figura? Quando a gente está entendendo o que é história, né? Qual que é a grande figura da história? No sentido assim, qual que é o lugar a partir de onde eu construo a história? Então, hoje, a visão sobre a ciência, o que é a ciência ou deixa de ser a ciência, é uma visão muito mais pautada pela história do que propriamente pela filosofia, né? Então, você fala, quem que é o maior filósofo atualmente, né, da ciência, né? Tá, bom, talvez seja muito mais fácil apontar os grandes historiadores da ciência, no sentido de que eles fizeram não só excelentes narrativas, construções narrativas, mas eles problematizaram a questão epistemológica, né, de como entender a ciência. Percebe o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, a teoria da história, na medida que ela avançou, né, para a história no sentido geral, seja a história da América, a história do Brasil, né, qualquer tipo de história, qualquer que seja o historiador, ele tem que incorporar essas novas diretrizes teóricas e metodológicas da história, né? E o que eu estou dizendo, e que a própria filosofia da ciência, ela entrou nesse roldão aí, ela entrou nesse vórtice, né, e ela, de alguma forma, se tornou um pouco subsidiária da história. Então, se fosse dizer assim, talvez a principal filosofia hoje, no sentido gnoseológico, conhecimento, né, epistemológico, né, venha da própria história. E isso é mostrado institucionalmente, né, como que no mundo, em vários lugares do mundo, a disciplina História da Ciência, ela cresceu muito, em contrapartida aos grupos, e aqueles grupos de filosofia da ciência que existiam, eles passaram a chamar grupos de História e Filosofia da Ciência, né? E em outros lugares que surgiram, como, por exemplo, a Universidade de Harvard tem um departamento de História da Ciência, especificamente de História da Ciência. Não é um departamento de filosofia da ciência, é um departamento de história da ciência. O Instituto Max Planck em Berlim criou um instituto de história da ciência, não é de filosofia da ciência. Então, vários lugares. Por quê? Porque a filosofia está dentro disso, está compreendida na história. Você pode ter um instituto, você pode ir para o Max Planck e estudar a filosofia da ciência, não tem problema. Por quê? Porque o entendimento que a grande figura, né, a grande figura é a história, tá certo? Então, nós vivemos num século que a grande figura é a história. Qual que é o parâmetro epistemológico nosso hoje? Eu diria que é a história, não é a filosofia.
Eu diria que a própria filosofia ficou subsidiada, né, pela história. Então, por isso que a gente fala de uma epistemologia histórica, né, nesse sentido. Então, a história, isso da pergunta, sim, ela foi incorporando todos esses conhecimentos e, de alguma forma, hoje, ela tem uma postura preponderante nesse sentido, né? Talvez eu não veja, talvez eu vá morrer antes, espero demorar muito a morrer, né? Bater aqui na madeira, mas talvez eu não veja assim, um novo filósofo da ciência, né? Como foi o Karl Popper, por exemplo, que tem os aspectos históricos são secundários na visão dele, né? Então, ele busca uma certa epistemologia internalista, né? Então, vai ter uma nova... quem que é esse filósofo que vai apresentar, né, um von Franzen que revê o positivismo? Não, isso não é nada. Se a gente for pensar para onde que está indo a reflexão sobre a ciência, ela é uma reflexão histórica. A reflexão histórica traz embutida uma reflexão epistemológica, é isso que eu estou dizendo. E que essa reflexão epistemológica embutida aí, ela é fruto do desenvolvimento de uma reflexão que é filosófica, não deixa de ser, né, da história, tá certo? De uma teoria e metodologia da história. O que é o conhecimento? Por que eu conheço alguma coisa? Em qual contexto que eu conheço alguma coisa? Reflexões de uma teoria da história, ela se torna extremamente importante, né, para a gente... Eu não sei o que vem depois, né? Como é que a gente vai, se tem um mundo assim pós-história. Essa teoria da história, ela é tão interessante que ela até critica a ideia de uma metanarrativa, né? É uma coisa um pouco paradoxal, né? Quer dizer, a gente está inserido na história e, de alguma forma, eu faço uma crítica a uma certa teleologia histórica, né? Que vem desde sempre, uma ideia de uma história continuada, e faço uma crítica que se estabelecia uma espécie de metanarrativa, de uma grande narrativa histórica. E ela dissolve isso. A história não está caminhando para lugar nenhum, ou se está caminhando é porque nós estamos fazendo e caminhar, né? Embora essa seja uma tese, vamos dizer assim, controversa, né? Mas é a tese hegemônica hoje em dia. O próprio Marx, né, quando faz a crítica à visão hegeliana, a dialética hegeliana, e antes de Hegel, Kant, novamente, né, tem um texto pequenininho também. Então, Kant escreveu, além das grandes críticas, escreveu vários textos pequenos, em extensão, né? Mas o Kant escreveu um texto que chama qualquer coisa ideia de uma história universal a partir de um ponto de vista cosmopolita, que ele tem 7 ou 9 teses sobre a filosofia da história. Então, Kant é um autor que ainda está muito ligado a uma visão quase que de Santo Agostinho. O que é história? Porque Santo Agostinho inventa essa ideia, ou descobre, né? Inventa essa ideia de que o tempo é linear, o tempo não é circular. Se havia um eterno retorno do tempo circular grego, né? O Santo Agostinho diz: Deus criou o mundo e um dia voltará para o juízo final. Então, o mundo tem uma linha. E a história é a evolução dessa linha, desse processo, né? Então, aí o Santo Agostinho diz assim: o homem é inteiramente livre para fazer o que ele quiser. É o livre-arbítrio do homem, né? Na história dele, ele faz o que ele bem quiser. Mas só que Santo Agostinho desenvolve um argumento muito interessante, que é o seguinte: porém, qualquer que seja a escolha do homem, Deus já sabe o que ele vai escolher. A providência divina já tem de antemão a ideia do que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que ele cria um mecanismo que dá o direito à liberdade ao homem, em última instância, ele fala que as escolhas do homem são pautadas, são previamente estabelecidas pela providência divina, por Deus, né? Esse livro que eu falei do Kant, ele tem um aspecto muito parecido ainda com Santo Agostinho. O Kant chega a dizer o seguinte: não interessa o que o homem faça para mudar a história, e a história vai levar o homem para onde ela quiser, quase como que uma providência divina a lá Santo Agostinho, tá certo? Então essa filosofia da história de Kant é uma história um pouco parecida ainda com essa visão
de uma providência divina, e que, de certa forma, Hegel também inclui isso na dialética dele, né, que é para defender uma certa ideia do Estado prussiano, né, da fenomenologia do espírito, da consciência ingênua, até sua conhecimento de si, conhecimento do outro, até chegar no coletivo do Estado prussiano. Bom, o Marx olha aquilo tudo e fala assim, bela dialética, só que ela está toda errada. Não é da terra não é do céu para a terra, mas da terra para o céu, e faz uma crítica nesse sentido, e diz o seguinte, o homem é o senhor da história, né? O homem é o senhor da história, a gente faz a nossa história, né? Para Kant e Hegel, não. Você pode tentar fazer, pode se esforçar, mas a história foge à visão do homem, né? O que vai acontecer não depende do homem. Então, Marx traz essa visão. Então, de certa maneira, nós vivemos num paradigma, para usar uma ideia do Kuhn, né? Marxista, nesse sentido, né? Nós fazemos a nossa história, né? E, de certa forma, kantiano também, embora o Kant não defendesse essa filosofia da história, mas essa ideia de que o homem busca na natureza o que ele lá colocou. Então, nossa visão é uma visão antropológica da história, né? A gente tende a conhecer aquilo, né? A chamada Revolução Copernicana de Kant é dizer, não é o objeto que nos afeta, mas é nós que afetamos o objeto. Aí, nesse sentido, nós somos pós-kantianos e pós-marxistas, né? Então, essa que é a ideia que, de alguma forma, é encampada pela teoria da história. Então, a teoria da história, ela deixa de ser uma teoria descritivista, positivista, e passa a assumir essa dimensão de que o homem é o senhor da história. Então, essa visão marxista. Então, a gente trabalha com isso. O contemporâneo vive disso, né? Isso, aliás, chega a um ponto tal, né, dos que tem aspectos positivos e aspectos negativos, que é tão antropologicamente construído, esses radicalismos da história da ciência, né, da sociologia do conhecimento científico, né, do ponto de vista positivo é o seguinte, a gente tem uma certa consciência de que existem um certo relativismo cultural. Existem várias formas de organizar a sociedade, existem várias formas de estabelecer orientações sexuais, né? Existem várias formas de organizar a sociedade em termos de grupos e, eventualmente, isso sempre acontece, um grupo étnico pode estar sendo desprestigiado, o outro valorizado, um grupo econômico pode estar sendo valorizado, o outro prejudicado. Então, a gente tem que corrigir, né? Porque não significa dizer que um grupo étnico é mais importante que o outro, não significa dizer que um grupo social seja mais importante que o outro. Então, de certa maneira, há um relativismo cultural que mostra que as nossas escolhas estéticas, éticas, sociais, elas são construções sociais e que são de uma forma e poderiam ser de outra. Então, por exemplo, questão de gênero, né? O papel que a mulher exerceu, seja na ciência, fora da ciência, na política, e o que ela pode exercer, que ela deve exercer. Então, foi uma construção, né, de uma certa ideia, e isso é desconstruído, né? Então, a gente tem, ao longo do século XX, várias desconstruções dessas perspectivas culturais, seja de gênero, seja de raça, seja de etnia, sei lá, ou seja o que for. Então, isso é muito bom, isso é um aspecto positivo nesse sentido, né? Mas o que é ruim é um certo relativismo científico, né? Então, quer dizer, o voodoo vale tanto quanto a vacina agora, né? Tem lugares aí que eles estão dando, em vez de dar vacina, dão crendices para o povo, né? Mundo afora aí, tem lugares que, né, a pessoa, não, reza que você não vai pegar o vírus, né? Então, isso é uma coisa que é perigosa, porque essa população vai pegar o vírus, né? Não é... Tem um que está dando feijãozinho mágico aqui no Brasil, né? Um pastor aí, eu ouvi dizendo que ele vende o feijão, a pessoa compra, cozinha o feijão, compra, aí não pega o vírus, né? Então, isso é uma coisa perigosa nesse sentido. Então, o relativismo cultural ele é legal, mas o relativismo científico não é legal, né? Então, é aquilo que eu estava falando, dos inimigos da ciência, né? Eles estão sempre rodando por aí. Mas, assim, só para resumir, eu acho que hoje a história é a ciência que
que baliza a reflexão sobre as humanidades, né? Mais até do que a filosofia, sabe? E sem contar que eu acho que os historiadores hoje, de um modo geral, eles são mais dinâmicos, no sentido de avançar o pensamento, avançar novas possibilidades, novos entendimentos, né? Eu acho que os filósofos, paradoxalmente, ainda estão presos a uma certa filosofia da história, sabe? Assim, certa história da filosofia, ao contrário. Que é importante estudar os clássicos, né? Compreender a obra de Kant, de Aristóteles, de todo o pensamento, é fundamental, né? Mas várias partes da sociologia, da antropologia, da história têm avançado muito mais no sentido de compreender, por exemplo, qual que é o papel da ciência na sociedade que a gente vive, qual que é o papel da tecnologia, né? Então, nesse sentido, a história da ciência e da tecnologia, ela tem se desenvolvido muito mais. Ela tem muito mais... primeiro, também, porque você tem uma necessidade... Você precisa de muito mais historiadores do que filósofos, nesse sentido. Quer dizer, você tem muita história para contar da ciência, que não é contada, inclusive no nosso país, a nossa história da ciência, a história da ciência do Brasil, né, que já avançou muito, já fez muita coisa, mas tem muita coisa para ser feita, né? Então, nesse sentido, você precisa de muitos historiadores da ciência para entender todas essas histórias, estudar todas as histórias, você não precisa de tantos filósofos assim, né? Mas a filosofia é importante. Com isso, eu não estou fazendo um discurso contra a filosofia, porque todas essas questões que eu estou falando, elas são questões filosóficas. É como se eu dissesse assim, são questões filosóficas que foram discutidas no âmbito da história, no âmbito de se pensar uma teoria da história. E se pensar uma teoria da história ampliou a nossa visão epistemológica, a ponto da própria epistemologia ser histórica. Percebe essa questão que eu estou falando? A filosofia é importante, a história é importante, as questões históricas e filosóficas se complementam o tempo inteiro ali, né? Tanto Fleck, né? Vários outros autores já falaram isso, né? Uma coisa sem a outra não faz sentido, história sem filosofia, filosofia sem história da ciência não faz sentido, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, boa parte do que a própria filosofia da ciência avançou se deveu ao avanço da história da ciência. A ponto de um autor como Thomas Kuhn, por exemplo, né, que é um historiador que estava fazendo história e que influenciou bastante a filosofia. E aí para os filósofos, Thomas Kuhn é um filósofo. Para os historiadores, é um historiador. Mas para alguns sociólogos, ele é um sociólogo. Então, é igual Marx, né? Marx também é um economista, é um filósofo, né? É um sociólogo. Marx é um dos pais da sociologia, né? Então, são lugares onde a confluência dessas disciplinas é muito forte, aparece tudo isso junto, né? Eu só estou dizendo o seguinte, boa parte disso tudo aconteceu porque houve uma certa preponderância da história, é mais ou menos isso. Não só no sentido de estruturar uma teoria da história, mas de ter o que fazer com ela. Então, nesse sentido de avançar fazendo história, de avançar compreendendo a história, né? Então, eu acho que é nesse aspecto, né, que a própria filosofia correu atrás. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, vários centros que eram centros, não sei se eu já falei isso, que eram centros de filosofia da ciência, passaram a chamar Centro de História e Filosofia da Ciência, né? Porque foram percebendo que aliás, alguns deles até passaram a chamar assim, Centro de História e Filosofia da Ciência e, posteriormente, Centro de História e Sociologia da Ciência. Já deixaram a filosofia para trás, né? Já ficou consolidada a nossa visão filosófica desse momento que a gente está vivendo. Nada impede que ela vá mudar, né? Mas, então, a teoria da história teve um papel relevante nesse processo. Então, professor, acho que a gente passou um pouco do tempo. Ainda tem muitas perguntas que a gente queria fazer. Eu não sei se eu tiver mais tempo na sua agenda para a gente fazer uma próxima entrevista, que a gente possa falar sobre eles. Mas para encerrar, eu vou fazer uma aqui que a gente, aproveitando essa sua fala, sobre um pouco da ciência, né? A gente trabalhou durante muito tempo uma ciência como racionalidade, a razão. E uma razão única, a qual a ciência, ela detinha essa razão.
E nós estamos vivendo num tempo de fragmentação dessa razão, como você mesmo já disse, né? A gente vive a micro-racionalidades. Você já disse também sobre a questão da ciência ela ser uma gramática, né? Uma forma de leitura de um mundo onde o real, ele muitas vezes é inalcançável. A ciência ela é uma forma da gente transparecer uma realidade intransponível aos olhos humanos. Junto com isso, existem outras formas também de interpretação desse mundo. Outra, que nem você também falou, a linguagem mítica, a religiosa, etc, que também são interpretações do mundo. Então, para fechar, eu gostaria que falasse um pouco. Qual é a vantagem desses aspectos da ciência? Qual que é o papel dela, a sua diferenciação dessas outras linguagens, e o que coloca ela hoje num patamar acima, num patamar de a ciência enquanto parâmetro para a sociedade moderna atual? Bom, ótima pergunta. É o seguinte, e depois também, se for o caso, a gente pode fazer um outro programa e ter outras respostas e continuar conversando, tá? Fica a critério de vocês aí. Bom, primeiramente, Christian, é o seguinte, vamos separar duas coisas, razão e ciência, né? Embora sejam coisas que estejam intimamente conectadas, no sentido de que talvez o valor principal da ciência seja a questão da racionalização, né? Então, primeiro dizer, a gente tinha uma certa ideia de razão e na virada do século XIX, a gente passou a ampliar essa ideia de razão. A gente tinha a ideia de uma razão que era fundamentada, né, no elemento último, seja o empirismo, seja a experiência, né, seja o racionalismo, seja a própria razão, né? E depois, quando a gente passa do século XIX para o século XX, com a própria crise da ciência, ela é uma crise da razão. A crise da razão não é uma ampliação da ciência. Então, aquele limite da mecânica clássica newtoniana foi respondido pelo Boltzmann, por exemplo, né? Pela termodinâmica do Boltzmann, pela relatividade do Einstein, né? Então, com isso, a gente abandona um modelo mais restrito e vai para um modelo mais abrangente. Então, nesse sentido, a gente tem uma ampliação da razão e uma ideia de que a razão não necessariamente precisa estar assentada em um fundamento último. A gente passa a ter, inclusive, essa ideia da complexidade, quer dizer, que os processos são processos, né, que desenvolvem inter-relações, né, numa rede, numa malha de complexidade muito grande, e essa malha de complexidade não necessariamente leva a um relativismo, né? Significa dizer o quê? O fato da razão se ampliar não significa dizer que ela tenha perdido, né, uma referência. Talvez ela tenha perdido uma referência última. Por isso que as pessoas que buscavam, por exemplo, desde Platão pensa assim, é preciso haver fora do homem uma referência, porque, por exemplo, se eu acho que uma camisa é verde, você acha que é azul, então vai ficar o seu conhecimento contra o meu. É preciso ter uma coisa fora de você e fora de mim para ser a referência, para dizer, não, esse é o azul em si. Então o Platão vai desenvolver a teoria dele lá do mundo das ideias com essa ideia de que o conhecimento não pode ser pautado pelo homem, porque senão ele cai no psicologismo, no relativismo. Cada um acha o que quer e fica por isso mesmo. Então, Platão constrói essa ideia, né, de uma episteme como uma referência fora do próprio homem para estabelecer os parâmetros para que a gente não caia no relativismo, não caia no psicologismo, cada um achando o que quer. Esse era o medo do Platão. Quando a ciência moderna se estabelece, isso também é um medo. Então, um autor como Descartes, ele quer dizer, não, em última instância é a razão, não é a experiência, os dados do sentido nos enganam, né? E Bacon vai falar o contrário, mas o fato é que a razão moderna, ela queria se assentar em uma última instância, no fundamento último. Na partir do século XX, início do século XX, final do XIX, a gente muda isso. A ciência pode ter vários parâmetros, que ora um parâmetro funciona mais do que o outro.
Ora você descobre um fato novo, substitui a teoria, ora você substitui o fato não bate com a teoria, então não posso dizer que é o fato que é a teoria, eu posso dizer que é uma harmonia entre essas duas questões, né? A minha rede de compreensão desse processo, ela se torna muito maior, eu passo a lidar com mais informações, né, entrecruzadas para compreender um determinado processo, então eu estou ampliando a razão. E quando eu estou ampliando a razão, acontece paralelamente um processo de ampliação da ciência, né? As ciências as disciplinas do trívio e quadrívio medieval, elas chegaram a um número enorme, 7, 8 mil disciplinas, né? Então, essas disciplinas, elas vão estudando aqueles saberes específicos. A ideia que se tinha lá nos anos 50, 60, até os anos 70, é que o especialista era uma pessoa horrível, porque o especialista era aquele cara que ia saber quase tudo de quase nada. Quer dizer, de uma questão bem pontual, ele ia saber quase tudo sobre ela, mas ia ser uma questão muito mínima. Isso não era bom. Só que essa ideia não é muito verdade, porque o especialista, ele tem que ser um generalista também. Porque quanto mais ele estuda a disciplina dele, mais ele é subsidiado por aquilo que a ciência está fazendo, as interconexões, né? Então, se você estuda um ramo da ciência, muito provavelmente algum ramo, às vezes até distante daquilo que você está fazendo, está trazendo uma contribuição. Então, essa malha de troca de informação entre as várias ciências, né, mostrou que não adianta, quando você é um especialista, você acaba avançando da sua disciplina e entrando na outra. Se você é um historiador, como você vai fazer história sem antropologia, sem filosofia, sem sociologia, né, e várias outras disciplinas? Então, nesse sentido, o conhecimento se torna muito mais plural e a gente se ancora muito mais nessa, vamos dizer assim, nessa rede plural, né, de conhecimentos, né? Então, a ciência, ela tem essa dimensão. E ela, sim, é um saber sem fim, né? Isso é uma prova que ela não é dogmática, né? De alguma maneira, cada proposta que é colocada, posteriormente, ela é criticada. Esse é um aspecto da ciência, né? A ciência tem que ser antidogmática. Todos os postulados devem ser questionados, criticados, e que vença o melhor, aquele que a comunidade, naquele momento, entendeu que era o melhor, né? Mas as perguntas continuarão, a gente sempre quer saber mais, a gente sempre quer desenvolver mais coisas, né? Então, ela é, sim, um saber sem fim. Mas o fato dela ser um saber sem fim, ela não é necessariamente, vamos dizer assim, acrítica, ou dogmática, ou já fossilizada, não, ela é dinâmica. Então, a ciência é sempre dinâmica. E nesta dinâmica, né, na dinâmica dessa gramática científica, né, é que nós ampliamos essa rede de conhecimento, né? E essa dinâmica, essa gramática, ela é uma racionalidade muito mais plural, baseada em muito mais informações, né, em que você troca as partes que não estão funcionando, né, dessa ampla malha, dessa ampla rede, para obter mais resultados. Então, não tem aquela ideia. A imagem que eu costumo dizer é o seguinte: imagina uma mesa de 4 pés, né? Aí eles ficavam discutindo, qual que é o pé mais importante? Os 4 são importantes. Se você tirar um, a mesa vai ficar em pé com os outros 3. Então esse é o mais importante. Não, você coloca esse no lugar e tira o outro. A mesa continua em pé com os outros 3. Mas então qual que é o mais importante? O mais importante é a conjunção dos 4. Então a gente abandona essa ideia de que há um elemento importante e passa para essa ideia de que há um sistema de referência, uma gramática, se quiser, um sistema de referência em que a interação de todos esses elementos atinge um ponto ótimo. É melhor dessa forma do que de outra forma. Às vezes até contraintuitivamente, né? Como você articula esses elementos. Então, nesse sentido, o modelo de racionalidade ele foi ampliado, né? Ampliado porque ele mudou o foco. Ao invés de ter o foco no elemento, ele tem o foco na conjunção dos elementos, né? Do sistema de relações, né, dentre esses elementos. Não é o elemento em si,
mas o desenho que ele constrói com essas relações. E essa gramática vai sendo ampliada, porque a gente vai trazendo novos objetos de estudo, novas possibilidades de ver antigos problemas, né? Então, essa que é a dinâmica da ciência, e ela vai se desenvolvendo nesse aspecto, né? Então, eu acho que não é propriamente aquela crise da razão que ocorreu, de fato, quando a gente substituiu um modelo pelo outro, ela foi ganhando uma expressão ao longo do século XX. Então, hoje, esse é um problema que tem um entendimento melhor nesse sentido. E se percebe que ele tem muito a ver com a própria história. A história também foi uma ciência que, dentro desse conjunto, né, caminhou nesse sentido. Né? O que conta? O fato ou a interpretação do fato? Depende de que você quer falar, qual que é a sua narrativa, né? A história também se espelha nesse sentido. Eu só estava dizendo na pergunta anterior que a história ela se torna um certo modelo epistemológico para entender isso tudo, porque ela é muito mais abrangente nesse aspecto, né? Ela tem muito mais a cara desse modelo de racionalidade contemporâneo do que a filosofia, que ainda é muito afeita, né? Uma visão pontual, histórica, né? A filosofia tinha muito, até o século XIX, essa certa visão universal, né? Só que é um universal diferente, não é um universal absoluto, é uma universalização, sabe? É uma expansão, né? Não é universal no sentido de eu descobrir o fundamento último, mas é universal no sentido de eu ampliei o conhecimento, eu incorporei novos fatores, eu facultei a gramática desse conhecimento a mais pessoas, né? Então, nesse sentido, ela se universalizou, né? Não é que ela é universal no sentido de que descrevesse uma essência universal, né? Ela se tornou mais abrangente, né? A ciência se tornou abrangente no mundo inteiro. Existe a ciência dos indígenas? Existe a ciência lá na Índia, da China antiga? Existe. O conhecimento, né? Mais elaborado que eles tinham e tal. Mas o modelo de ciência que se universalizou foi a ciência e a tecnologia, né, que emerge na Europa em torno do século XVII e que se espalhou pelo mundo, né? E estamos aí para estudá-la. Muito obrigado, professor. Para quem acompanhou nosso papo até aqui e gostou, o professor o Mauro Condé tem os livros Um Papel para a História, O Problema da Historicidade da Ciência, Ciência e Cultura na História, e alguns outros falando sobre alguns filósofos da história, e para quem se interessar e quiser se aprofundar um pouco mais, já tem todos disponíveis em sites de fácil acesso, como a Amazon. Professor, a gente gostaria de agradecer muito, e já que você deixou a possibilidade, nós pretendemos sim fazer um novo. Foi muito boa a conversa, e eu acho que tem muita coisa ainda que a gente gostaria de falar com o senhor. O Caleb, você quer dizer alguma coisa? Só agradecer ao professor, falar que eu gostei muito da conversa e pedir também para acessar nossas redes sociais também, né? Tem o Twitter e o Instagram e o Facebook, todos no A Contrapelo, e também dá uma olhada no site, sempre tem texto novo lá, e é isso. Isso. Pode falar, professor. Eu que agradeço, né? Parabenizo vocês, né? Essa iniciativa, isso é muito importante, até a partir de tudo que a gente falou aqui, né? É importante a gente estar discutindo os temas da história, não só da ciência, da história também, né? De trazer as informações. É importante porque vocês são jovens e vocês, imagino que boa parte do público de vocês também sejam jovens, então é importante que os jovens façam as coisas, né? Isso eu acho que é o ponto mais importante, né? O mais fundamental de tudo, né? Mas também a temática, discutir a história, discutir as várias interfaces da história, né? Então vocês estão de parabéns pela iniciativa e espero que o projeto de vocês tenha uma vida longa e bem consolidada. E estarei sempre à disposição para toda vez que me convidarem, tá bom? E também gostei muito da entrevista, como eu disse várias vezes, das boas perguntas aí, né? Então, muito obrigado, professor, e até a próxima, pessoal. Até a próxima, abraço a todos. Tchau.